Olá, tudo bem, gente? Boa noite. Esperando a Camila entrar aqui para a gente começar a live. Nós vamos falar sobre a identidade deformada que faz as pessoas sofrerem. Deixa eu digitando já o texto da live aqui. Oi, bonita! Oiê, tudo bom? Tudo bom? Como vai você? Eu vou bem, graças a Deus. Então, eu estou quebrando paradigmas aqui de cabelo preso. O que que achou? Então, eu vi isso aí, eu acho que é a primeira vez que eu vejo. É a primeira vez, você viu? Não sei, tô me acostumando com a ideia De quê? de ficar com ele preso. Achei que era de cortar. Eu falei, como assim? Não, cortar não. As meninas tiram sarro da minha cara porque eu digo que eu faço parte das tias do coque. Das dias. Sou do grupo das tias do coque, entendeu? Eu uso muito porque meu cabelo, ele não tem volume. E aí, ele, tá vendo? E aí eu uso Aham. porque não adianta. Tipo assim, a cara é essa mesmo, toda a vida, não tem jeito. Porque não dá volume. E ainda tem um redemoinho aqui que não vai Não, nem para um lado, ó. Tá vendo? não Não vai tem nem para um jeito. lado e não vai nem para o outro. Aí fica assim mesmo que tá ótimo. É. E você Já viu que são. loucura que tá essa época agora? Tá todo mundo fazendo live e a internet caindo o tempo inteiro, né? Então, a internet está muito ruim, muito ruim. Eu tava estudando hoje à tarde e aí eu falei, gente, que internet é essa? Pelo amor de Deus, será que vai atrapalhar na live? Aí ainda falei pro meu filho, eu falei, você tá baixando alguma coisa assim? Porque ele tá tendo aula online, né? Aí eu Uhum. falei, ele falou, não, não tô baixando nada. Eu falei, amigo, o que aconteceu com essa internet todo desse jeito? Mas é porque Não, o uso aumentou. é. O país É, inteiro resolveu fazer live agora, não é só a gente. mas eu acho que é um pouco para conversar também, né? Para não se sentir tão só, não se sentir. Então é um pouco para conversar também, Faz parte, né? trocar ideias e tipo assim, se já serviu para mim, para você, já serviu para duas pessoas. Já. Mas podia ligar pelo WhatsApp, né? Liga para as amigas pelo WhatsApp. Deixa a gente que usa a internet sempre fazer a live direito. É, tem isso também, né? Mas eu Vamos lá. acho que tem as crianças que estão nos videogames, né? Então tem muita coisa. Verdade. Eu quero ver com você, falar contigo sobre essa história da identidade deformada, né? Primeiro lugar, eu quero que você conte pra gente por que que esse tema te atraiu. O que que fez você pensar nesse assunto? Então, isso é uma coisa que a gente pensa assim, com 15 a 20 anos, que é dono do mundo e dono da verdade, dono de tudo que quiser ser, é meu, né? Então a Uhum. gente sempre pensa, e é quando a nossa identidade está mais deformada, porque os hormônios estão deformados. A gente brincou falando do cabelo, mas o cabelo vira outro nessa época. Tudo vira outro. Você está formando, o menino está formando, a moça está formando, e tudo fica aí num momento de transe. Você não é criança, você não se manda, você quer se mandar e você quer ser dono da razão. Então, é aonde acontecem muitas coisas erradas, aonde você significa muitas coisas erradas, porque Uhum. você tem muita influência dos amigos. É difícil um jovem que tenha uma autoestima correta, que não seja influenciado. E aí, quando ele passa por essa fase,
ele vai seguindo errado, né? Eu brinco que, eu acho que esse horário já pode falar, não vou falar com todos os termos, mas, por exemplo, eu nunca gostei de boate, nunca gostei de festa, sempre gostei de ler, gostei de ficar na minha vida, mas chegou uma certa idade que todas as minhas amigas não eram mais moças. Uhum. Então, o meu plano de vida era esse, porque eu não tinha mais, como que eu vou dizer? Eu não tinha mais o que conversar com elas. Eu não tinha mais Mudou o assunto. assunto, né? Então, assim, se eu fosse dona de mim naquela época, eu ia ter assunto. Mas eu não era, eu era apenas uma criança, né? E aí eu fiz como objetivo de vida. E tudo que você coloca como objetivo de vida, você consegue. Então, assim, e aí você vai fazendo um erro atrás do outro, né? É Porque, cumulativo, é. sim, porque não foi, assim, não foi por amor, não foi, né? Foi porque era um objetivo de vida. Então, muitas vezes você coloca na sua vida objetivos por não se conhecer. E aí, quando você falou assim, identidade deformada faz sofrer, faz, mas muitas vezes é necessário. Eu lembrei muito hoje da história de Raabe, que Hum, ela, né, foi uma prostituta, ela tinha uma identidade deformada até pela pobreza por onde ela vivia, e ela sofreu muito com isso. Mas como que eu vou falar? O meio que ela convivia ajudou a salvar o povo de Israel. Então não é porque você já teve ou tem uma identidade deformada que você não vai servir para você mesma. O que você tem que uhum, fazer é se conhecer. Se você não se conhece, não tem como. Não tem como mesmo. Você sempre vai tomar atitudes erradas, você sempre vai fazer coisas erradas. Então você tem que saber o seu valor, você tem que saber o seu perfume, você tem que saber por que que você é. E aí a gente volta lá naquela questão da feminilidade. Primeira coisa, você tem que saber de onde você veio. Quem te sonhou? Deus te sonhou e te fez. Não foi seu pai, não foi sua mãe. Então você tem que começar a sua auto-busca até chegar no mais profundo do seu ser, onde nada existe, só você, uhum. né? E aí você vai ressignificando as coisas, vai ressignificando muitas coisas. Eu, por exemplo, fui casada um bom tempo da minha vida e, como eu te falei, nunca gostei de farra, nunca gostei, então eu era uma pessoa neutra na vida, digamos assim. Nunca bebi, nunca fumei, nunca. A única coisa, assim, digamos, errada que eu fiz foi esse objetivo lá na minha adolescência. Tava seguindo, né, o que as amigas faziam. Sim, mas, né, justificável. Então, assim, e nunca fiz. Então, ficou assim difícil, porque minhas amigas bebiam, minhas amigas fumavam, e minhas amigas, né, namoravam, e eu não fazia nada. Eu era o patinho feio do negócio todo. E aí você tinha que ter algum assunto. Eu falei, beber eu não vou, fumar eu não vou. Então, né? Mas durante a vida inteira, eu não fui muito de farra, nem de nada. Sempre namorei sério e tudo. E fiquei muito tempo casada. Só que você, não sabendo o seu valor, você atrai coisas que não são para você. Mas não quer dizer que você não vai usar aquilo. Aquilo é a sua vida, é a sua história, é aquilo que vai ajudar você a ver a sua deformidade. E muitas Uhum, vezes você é deformado por causa da sua criação, por causa do seu DNA, por causa da sua herança, né? Hereditária. Então, por causa de tudo isso, muitas vezes você é deformada por causa do seu meio, né? sim. E aí você tem que procurar conhecimento, principalmente o autoconhecimento. Se você não busca o autoconhecimento, você sempre vai sofrer e vai fazer sofrer. Hoje eu estava falando com a Carol. Eu não tive mãe, não sei se eu já comentei com você. Eu não tive mãe. Uhum. E a minha mãe ainda é viva, eu conheço ela, mas ela não quis me criar. Então eu não tive mãe por opção dela. E aí eu tive um filho. E eu falava assim, como que eu vou criar um filho, né?
como? Onde é que eu Sim, vou achar? modelo. Você cresceu como? Com quem? É. E aí eu pensei, lá nos meus 20 anos, eu pensei assim, eu era tão. A gente é ingênua nos 20 anos, né? Tem pessoas que não, mas eu era muito tonta nos 20 anos. Mas eu tinha alguma sabedoria. Aí eu pensei assim, olha como que é a mente. Claro que não foi assim, tá, gente? Claro que não é assim, mas eu pensei lá nos meus 20 anos. Eu pensei assim, se Nossa Senhora criou, né? Se Maria criou Jesus e ele se tornou Deus, não é que ele era Deus e se tornou homem, é que ele era e se tornou Deus. Nos meus 20 anos eu pensei assim. Então eu posso me espelhar nela e educar o meu filho. Funcionou, ele só não vai virar Deus, mas funcionou, entendeu? Depois, Mas no foi um futuro, bom modelo, foi uma boa sim, estratégia que foi um você bom achou para modelo. sobreviver, Sim, exatamente. uma boa estratégia que eu achei para sobreviver, né? E aí eu pensei. Depois eu fui entendendo que não era, né? Você vai estudando e vai entendendo que não era. Mas eu pensei assim, ela deve ser uma boa mãe, né? Uhum. E aí a gente vai mudando na vida. E todo ano, às vezes, você fala assim, Camila, a gente vai fazer essa live hoje sobre a identidade deformada. Como fazer para ressignificar isso? Hoje eu tenho uma visão, vão acontecer durante 24 horas do meu dia muitas coisas, e amanhã eu posso melhorar ainda mais a minha visão. Então, todos os dias a gente tem que se esforçar para ser um pouco melhor. Eu, desde Uhum. os meus 14 anos, eu trabalho uma pergunta na minha cabeça. Sempre que eu vou fazer qualquer coisa, eu faço a pergunta: o que faria Jesus no meu lugar? Tem até um Se... livro assim, né? Com esse Não, não nome. sei, nunca li. Você É, tem? existe um livro muito famoso que o título dele é Em Seus Passos, o que faria Jesus? Pois é, eu sempre pergunto: o que faria Jesus no meu lugar? E quando você coloca isso, você automaticamente vai se juntando à sua identidade. Não tem como você sair dela. Porque a sua identidade é amor, a sua identidade é vida, a sua identidade é força. Só que aí você vai tendo isso para os outros, não para você. Uhum. E aí quando você tem para os outros, de que serve? Porque primeiro é amar a si mesmo. Então você tem que ter todo esse cuidado de amar a você primeiro, para depois servir os Sim, outros. Quando a fala assim, vai, necessidade de aceitação das pessoas distorce essa identidade, né? distorce essa Quanta gente identidade. no mundo acha que o fato de servir vai fazer dele uma boa pessoa e, na verdade, o que ele tem não é aquele complemento de estar ajudando o próximo, mas é a profunda necessidade de aceitação porque ele tem uma falha na própria identidade, né? E aí Uhum. entra numa igreja, entra em alguma comunidade e vira aquele servo capacho que faz tudo para todo mundo e se desgasta, né? E Exatamente. não vê o seu próprio valor, porque acha que só fazendo coisas ele vai conseguir ser alguém. Ele está firmado no que ele faz e não em quem ele é, né? Um dia eu vi um comentário assim, que as pessoas se reuniam em igrejas porque precisavam de autoaceitação. Uhum. E essa frase por muito tempo me incomodou, porque eu só sabia ir para a igreja. A vida inteira eu fui para a igreja. Eu falei, será que eu preciso de autoaceitação? Mas eu não sou tímida, eu não sou. E aí eu ficava em conflito. Eu falava, mas eu não sou assim, eu não sou. E ficava em conflito, sabe? E aí Uhum. eu fui entender com o tempo que tem pessoas que fazem da igreja o seu pedestal. Sim. E tem pessoas que são igrejas fora da igreja. Então não precisa da igreja, entendeu? Mas a frase me incomodou porque eu falei, não, não é assim. Aí a pessoa falou, não, é uma forma de aceitação do contexto, aceitação. Eu falei, não, mas não é assim. Eu era revoltada. E aí eu fui entender, quando eu fui amadurecendo, que muita gente utiliza a igreja como forma de promoção. E Sim, aí porque eles passam longe da intimidade com Deus. Eles simplesmente se tornam donos da igreja e se passam longe, longe, longe da intimidade com Deus. sim, porque na verdade aquele ambiente é um lugar onde existe
É como se fosse uma mini prefeitura. Existe uma disputa de Sim. poder, uma jurisdição própria, né? E às vezes a pessoa não é bem sucedida fora da igreja, mas dentro da igreja ela está lá e busca um cargo e tenta mostrar serviço E para essas se impor pessoas, sobre os outros. e essas pessoas são as que mais colocam na gente crenças limitantes, são as que mais dizem não pode, você não Uhum, faz, você não vai, você não é capaz, e está em todos os ministérios, está em todas as pastorais, exatamente. e está em tudo, né? E ela é Uhum, dona de tudo, ela só esquece que ela é dona dela mesma e precisa se encontrar com quem a criou. E ela esquece do principal, de viver. Então isso faz sofrer. Por quê? Porque a pessoa sofre. Frei Inácio, ele escreveu vários livros e ele fala assim: imagina se não orasse. Quando a gente fala assim, que a pessoa é difícil, Rafa, oi, tô aqui. tá. Imagina que a pessoa é difícil. Aí ele fala assim: imagina se ela não rezasse nem procurasse a igreja. Quão difícil ela era mais ainda no mundo. Entendeu? Então a gente tem que pensar em tudo isso também. E saber que tudo isso faz sofrer. Quando eu faço você sofrer, ou quando eu me faço sofrer, mais sofro eu mesma. E quando às vezes eu me encontro com você, não te conheço, me encontro com você e falo assim, nossa, não fui com a cara da Rafa? Não sei, não. Você pode ter certeza que você está identificando o seu defeito nela, e aí Uhum. você não gosta do seu defeito e aí você não gosta dela. É, Então as eu pessoas te funcionam como um espelho, né? vamos Normalmente, o que você não gosta ou não suporta em outra pessoa é aquilo que te irrita, porque você é daquele jeito e não percebe, né? sim. Então assim, tudo isso faz sofrer e aí você faz escolhas erradas e aí faz sofrer. Você faz movimentos errados e faz sofrer. Aí você coloca silicone, não tá bom. Você tira o silicone, não tá bom. Você põe bunda, não tá bom. Você põe mega hair, não tá bom. Você tira mega hair, não tá bom. Você fica loira, você fica morena e nada tá bom. Porque a Uhum, sua busca interior é no mais profundo do ser, é no mais vazio do ser, é que você vai encontrar com a sua busca interior. É no silêncio, é na sua escuridão mais profunda. É quando você bate lá no fundo do poço que você vai encontrar com você mesmo e vai encontrar com Deus e vai voltar. E aí você vai ver quanta coisa você fez para trás e vai começar a ter vergonha. E aí depois você vai dizer: não, eu não devo ter vergonha. Foi a minha uhum. história. E se eu voltasse no tempo, eu não iria saber do que eu sei hoje e faria tudo do mesmo jeito. E é igual, às vezes, o Pablo fala: você vai pagar um preço alto. Vai, mas são as consequências do seu plantio. A gente sempre planta, ou coisas boas ou coisas ruins, e a gente sempre colhe. Mas, Sim, mas depende do que, como você vai ver aquilo, né? E às vezes a gente colhe uma coisa ruim, mas talvez é uma coisa que lá amanhã vai ser boa, era necessária para você. Foi são necessário processos, te né? amadurecer. É. E aí eu volto. Processos. É, falando de identidade, eu percebo assim que normalmente as pessoas têm a identidade deformada, né, distorcida, e que elas só vão perceber isso depois de muito tempo falhando, tropeçando, caindo e sofrendo, né? Porque afinal de contas, se você não tem a consciência de que algo está errado, você não vai buscar a tua verdadeira Não, identidade. Você não sabe que ela está deformada até que ela tenha algum problema, né? Que você sofra de alguma forma. Então, o que eu percebo bastante é assim, um erro recorrente, sabe? A pessoa sofre como se fosse uma bola de neve, cada vez mais naquele mesmo ponto, sempre, em todo o tempo, até que essa bola de neve venha descendo morro abaixo e se espatife em algum lugar. Só na hora que a pessoa dá com a cara na porta é que ela cai em si de que aquilo não estava certo. Muitas vezes precisa que alguém chegue para ela e diga isso, né? Às vezes é uma situação de crise na família, no casamento, vai para um psicólogo, e aí precisa uma pessoa externa chegar para ela e dizer: olha, isso aqui não é a tua realidade.
isso aqui que está acontecendo não é verdade, o que você está pensando está errado, muitas vezes precisa essa pessoa de fora para servir como espelho, né? Para identificar Uhum. esse erro de identidade. E aí só depois disso é que a pessoa percebe. Ela primeiro precisa desconstruir o modelo errado que ela tem, né? Que fez ela sofrer a vida toda. Ela precisa ter aquele sentimento de esperança dentro dela, de que é possível ter uma vida nova, uma vida diferente, algum tipo de mudança. E aí, só depois de desconstruir e de ter essa esperança, é que ela passa para a terceira etapa, que é conhecer a verdadeira identidade que ela deveria ter e nunca teve, né? Aí sim entra essa busca que a gente normalmente conta com a palavra de Deus, com a igreja, com acompanhamento de terapia, psicólogo, enfim, né? Mas eu acho que é um processo que todo mundo passa, seja em Todo maior mundo. ou menor escala, sabe? Porque não adianta, por mais que você esteja numa família funcional, uma família estruturada, uma família que tenha princípios, sendo ou não sendo de dentro da igreja, cada ser, a hora que chega no momento assim de adolescência, de juventude, aonde ele se sente dono de si mesmo, ele vai fazer as suas escolhas. E ele não tem sabedoria suficiente para fazer a escolha certa, porque ele é novo demais, né? A gente não se Exatamente. torna autossuficiente com 40 anos, quando você já tem sabedoria. Você acha Sim. que pode tudo quando você está com 15. Com Então, 15 é dono do mundo. Você vai ser acha que é inevitável que você cometa erros, né? justamente, é Oi, inevitável. Sara, tudo bom? E aí, Amiga, eu vou ah, fazer o seguinte, só te interrompendo antes de você conversar. Vamos mandar o aviãozinho aqui para o pessoal que você está vendo que está na tua lista online. Eu sei que tem bastante gente conectada assistindo live esse horário, porque afinal de contas, live está melhor do que jornal hoje em dia, né? com certeza. Ninguém merece jornal falando de confinamento e quarentena o tempo todo. Mas vamos mandar aqui para o pessoal, porque eu sei que muitas vezes as pessoas entram e procuram a gente no outro perfil, então já mandei Olha, aqui. eu fiquei uma meia horinha te esperando e E não fez foi lição de acaso não, casa. gente. E aí eu li um negócio, eu tô lendo um livro que é muito bom. Vê se fica bom. Ah, ele aparece ao contrário. A arte de ser feliz. Qual que é o autor? É Inácio Laranhaga, é chileno ele. Uhum. E aí fala assim, ó: há no jardim uma primeira flor que reclama atenção e cultivo. Individualidade. Quem sou? Qual é o projeto de minha vida? E quais são os compromissos que mantêm de pé esse projeto? Sou consciente com esse compromisso e comigo mesma? Qual é o sentido da minha vida? Para que estou neste mundo? Domine-se autenticamente o fato de ser eu mesma. A autenticidade é a coerência vital entre o sentir, o pensar, o falar e o agir. Onde não existe liberdade, existe temor, e à sombra do temor nasce e cresce todo o joio dos complexos e traumas que irão asfixiando Asfixiando. isso, o processo da maturação humana. Então, todo mundo passa por essa maturação. E é um domínio. Uhum. E todas nós, eu, você, a gente passou por isso. E às vezes, em algum sentido da vida, a gente ainda passa até hoje. Quem sou? O que estou fazendo Sim, aqui? Eu estou sendo coerente com o meu propósito e o meu caminhar? Tem isso também. Às tem. vezes, eu já me identifiquei profissionalmente, mas às vezes no meu relacionamento eu ainda não me identifiquei. Às vezes eu me identifiquei no meu relacionamento, mas não sei criar meus filhos.
Então, assim, é um contexto todo. Então, você tem que cultivar tudo para poder conseguir identificar e parar de sofrer. E eu acho que o Uhum. mundo hoje vai entrar em uma grande ebulição. Não por nada do que está acontecendo hoje, né? Mas porque as mulheres não sabem quem são. E aí Uhum. muitas entraram no, na avalanche do que vem acontecendo. Por exemplo, hoje em dia, as mulheres feministas, né? E aí elas lutam tanto, que elas já Sem nem perderam. saber por que, na verdade, e que estão se prejudicando com isso, né? Exatamente. Eu tenho duas sobrinhas que são bem feministas, sabe? E aí o meu filho brinca e tudo, ele defende também as feministas, porque é fruto do meio, né? E aí ele brinca, ele fala assim: daqui a pouco vocês não querem nem ter homem, vai existir só vocês. Vocês vão conseguir se procriar, vocês vão conseguir fazer tudo. Porque vai existir só vocês. Porque só de eu nascer homem vocês já não gostam de mim. E aí um dia eles brincando, né? E eles brincando lá. E aí elas começaram a pensar. E eu falei, estão tudo. Eu morava em São Paulo nessa época. Eu falei, estão tudo lá na Paulista, né, nos protestos da vida. E aí, como é que ama ele? Ele falou assim: vocês me amam. Como é que vocês me amam? Eu sou homem. Vocês não podem me amar, né? E aí elas ficaram pensando. Então, isso eu acho que vai dar uma evolução muito grande, porque elas sofrem. Elas sofrem dentro delas porque elas amam os pais delas, mas não podem amar. Tá de uma forma assim tão conturbada, tão mascarada, que aí elas têm irmãos, elas querem amar um homem, mas aí o clube das feministas fala: não, você não pode ser gentil com ele. E aí ela entra em choque e vai sofrendo. Então é muito difícil no mundo de hoje você dizer: não, eu sou assim e vou contra as feministas e sou mulher e sou feminina e defendo o trabalho e defendo isso e defendo aquilo, sabe? É muito difícil ter essa posição hoje, porque se você tem essa posição hoje, você é uma minoria. Você é uma pobre coitada, você é uma pessoa que não tem opinião, porque só vale a opinião se for a mesma opinião da maioria. É, mas E na você verdade, sofre com assim, isso. é uma discussão que não tem fim, né? É aquela velha história, política não se discute. Porque Não. não é porque todo mundo está fazendo que aquilo passou a ser certo, né? Princípio e é imutável. Então, assim, Eu não estou falando nem da questão de ser ou não ser. Eu só estou falando que ela sofre, porque eu tenho dentro de casa duas feministas, assim, como diz o outro, raiz, né? Duas roxa. feministas raiz. Então, assim, e elas sofrem, porque Claro elas que vai querem. sofrer, porque elas estão fora do papel delas, né? Elas estão fora do princípio. Então, E, elas são assim, é o típico papel da mulher viril, né? Elas acabam se sobrecarregando, porque aí ela, por ser feminista, ela precisa fazer o papel dela, mas ela quer tomar o papel do homem, e aí ela acaba fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Ela tem que dar conta da casa, ela quer ter filho, ela quer. não, elas não querem ter filhos mais. Filhos não. Eu acredito que você deve ter escutado aí que filhos não. Não, mas Filhos. elas adotam, é igual casal de homossexual, eles querem adotar e ter filho. Não, sim, adotar sim, mas elas terem filhos não. Mas Porque filho adotivo, né? Mas assim, é muita confusão dentro da cabeça e da identidade, porque é como você disse, como é que você vai gostar de mim se você é feminista? Você não pode gostar de homem. Mas, gente, se você gosta de outra mulher, para a mulher ser formada, ela precisou de um homem. Então, assim, não faz o menor sentido uma defesa como essa. E faz o que eu sentido. acho é que a gente tem que voltar à essência é exatamente isso. É esse resgate da identidade, que no caso de uma feminista, no caso de um homossexual, isso realmente foi perdido, né? Porque se ele tivesse com os valores dentro dele seguros, sabendo quem ele é de verdade, primeiro que ele não ia precisar agredir alguém ou defender bandeira nenhuma. A pessoa que Sim, tem sua identidade firmada,
ela é forte por si só. Ela E não aquilo precisa. não me incomoda. Não, não, na verdade, você pode estar do meu lado e você pode ser homem, mulher, você pode ser feminista ou não, você pode ser de qualquer partido político, isso não vai me incomodar, não vai me ferir, porque eu sei quem eu sou, eu sei qual é o meu papel aqui e Ó, eu sei para quê, né? a André está falando, na ausência de um homem, a mulher se torna o homem que ela não teve. Não, Andréia, ela Exatamente. tem que continuar sendo a mulher que ela é. Ela não é Então, homem. mas é Como que isso que eu a fui? Andrea está falando, justamente porque quando não existe esse homem, no caso da feminista, a própria mulher vai se tornar esse homem que ela não teve, né? Então ela diz assim que ela não precisa de homem, só que aí ela se torna um homem justamente porque ela precisava de ter um homem perto dela e não tem, porque ela Ó, não aceita. Então, entrou uma assim, é uma amiga minha. completa confusão na cabeça dela, porque assim, ela acha que para ela ser poderosa, para ela ser empoderada e autossuficiente, ela não depende de ninguém. Só que aí, justamente, ela vai estar assumindo um papel que não é dela, ela vai ter o dela e o do outro, e ela vai inverter esses papéis. Então, E vai assim, procurar um homem que não é o homem que ela quer, igual eu. Muitas vezes, olha como a gente é ridícula na vida, né? Ai, eu cresci, tá, gente, sendo que você não precisa de homem, que então eu cresci totalmente viril, não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, porque hoje é o esterco que me nutre para que eu seja mais feminina. Eu sei exatamente onde é que erra uma pessoa masculina. E aí eu falava assim, eu fui noiva 4 vezes. Todos os meus relacionamentos eu fui noiva. Eu casei e fui noiva 4 vezes. Então eu fui noiva 5 vezes. E aí eu falava assim, não, mas para eu casar, eu tenho que encontrar um homem mais macho que eu. Olha só. Então, mas assim, porque ele tem que ser capaz de domar você. eu super entendo. E aí entra no sofrer, que a gente tanto fala. Por quê? Uhum. Porque era tão deformado que eu falava assim, eu quero isso, né? Igual eu tenho as minhas amigas que ainda estão nesse mundo viril, elas querem muito um homem, elas querem muito um homem romântico, elas querem muito ser amada, elas querem muito tudo isso. Como Mas é aí que o homem vai ser romântico, gente? o outro homem, não tem como. Ó, aquele, misericórdia, eu não vou casar nunca. Eu sei, Kelly, eu sei como é que é as coisas. Mas você vai casar, porque você é minha amiga e a gente vai fazer isso aí, mudar o Vai, rumo. Keila, tem jeito. Se teve jeito pra gente, tem jeito pra você. Tem Agora jeito. para e presta atenção. Você acha Sim, que você, sendo uma mulher macho, vai conseguir atrair algum homem de verdade? Fala pra mim. não vai, porque o Não homem ele vai. sente É mais peso entre o fácil homem. você atrair um viado para chegar perto de você do que um homem de verdade. Não tem como. Se você é mulher macho, se você fica sendo mulher viril, isso não Nossa, vai olha atrair só, homem. tem duas amigas minhas e eu vou contar, tá, gente? Vocês me perdoem. Amo vocês. Uma, eu não vou dizer quem, tem várias amigas minhas aí, mas tem duas que elas vão saber. Uma, a gente sempre sorriu da cara dela. De verdade, porque ela era a única mocinha. Ela era a única, assim, olha lá, ó, não se identifica. Já se entregou, Já se Bruna. entregou. E aí, ela era muito, ela sempre era muito mocinha e tudo, né? E aí a gente sorria, porque a gente achava ela boba. E aí, de nós todas, né? Nós todas que estávamos, que éramos amigos, nós éramos 5. Às vezes 6, mas a maioria era 5. E aí nós todas que sorríamos dela, ela é a única que tá namorando e vai casar. Toma, tá vendo? E aí eu hoje fico observando, assim, a gente conversa direto, todo aniversário a gente faz uma chamada de vídeo e conversa. E assim, ela era a única que era feminina. Entendeu? Então, Não é questão de beleza, não é questão de nada, é questão de ser não. feminina.
por dentro. Não, é a tua atitude, a tua personalidade, o teu tom de voz, a forma de você agir, de você respeitar, né? É isso que faz você ter essa feminilidade, né? Aí eu E tenho isso tudo outra. vem justamente da segurança da tua identidade, né? Quer dizer, eu não preciso falar grosso ou ser grossa com alguém ou me impor para mostrar que eu tenho autoridade. Se eu tenho uma identidade forte, formada em mim mesma, certa dos princípios e da forma como Deus instruiu que eu seria, eu não preciso provar nada para ninguém. Ó, aquele tá perguntando como eu faço. Kelly, é simples. Eu entendi do dia pra. Não foi nem do dia pra noite, foi de 5 segundos para 10, né? Caiu a ficha, de repente caiu a ficha. Bruna, eu esqueci do seu aniversário, parabéns! Ei, parabéns, Bruna! Realmente, hoje é dia 23, parabéns! Eu vou fazer a chamada agorinha, só terminar aqui, viu? Vamos terminar a live e entrar da parabéns para a Bruna. É, eu até esqueci o que eu tava falando. Ah, eu até esqueci. Me constrangeu, viu, Bruno? Eu ter esquecido. Ah, lembrei. Que como a Keliane perguntou como. Foi muito simples, Kelly. Eu estava numa palestra no final do ano. E aí a gente não se viu, né? Quando eu fui de férias para casa, a gente não se viu, a gente não conversou. Mas aí eu estava numa palestra e o moço falou assim, que tinha a mulher viril, que tinha a mulher feminina e que tinha a mulher nada. E da mesma forma tinha o homem viril, tinha o homem feminino e tinha o homem nada. E por que tinha essa inversão de valores? Né? O que aconteceu? Lá desde o Éden começou, né? Quando Adão e Eva, eles pecaram comendo o fruto proibido, que não era a maçã, aí Deus deu castigos, né? Deu punições. Para a Uhum, serpente, ela iria rastejar, né? Andar com a barriga no chão. Eu imagino que a serpente devia ser linda, né? Para ela ter uhum. esse castigo. Eu imagino que ela devia fazer de tudo, devia ser o animal mais perfeito, mas também não sei. E aí o homem, ele iria trabalhar. O castigo dele era que ele iria trabalhar para o sustento. E o castigo da mulher é que ela iria ter filhos e dores de parto. Aí ele pegou e falou assim, mas a mulher como é intrometida, e nós somos mesmo, não adianta, a gente tem um sexto sentido, não adianta, se você nasceu mulher, você vai ser assim. Você pode ser o que você quiser, você vai ser assim, intrometida. E aí ele falou assim, como ela é intrometida, ele falando, né? Você, mulher, falou assim, não, além de ter dores de parto, eu quero trabalhar também, porque eu quero um pedaço do pecado de Adão, entendeu? E aí eu falei, entendi. Entendi. E aí eu fiz toda uma analogia na minha cabeça, sabe? Não é questão de trabalhar. Tem muita coisa para trabalhar em tudo. Não é questão disso. Não é mesmo. É questão de você fazer disso maior que você. Aí vai te fazer sofrer. Sim, você Então, inverter prioridades, né? O peso das coisas. o preço das coisas. E aí é você começar a saber tudo que você realmente é. E aí eu falei assim, e ele falou também outra coisa que me chamou muita atenção, que quem me sonhou foi Deus, não foi meu pai e minha mãe. Eu podia Uhum, vir branca, preta, loira, ruiva, albina, eu podia vir de qualquer jeito, eles iam me amar do mesmo jeito. Eu podia vir sim. homem, podia vir mulher, eu podia vir gêmeos, eu podia vir de qualquer jeito, eles iam me amar. Mas quem decidiu que eu ia ser eu, da onde que eu vim, para onde que eu vou, foi Deus. Então quem sonhou comigo foi Ele. Então você precisa aprender a saber de onde que vem para você começar a entender a sua identidade, para Uhum. você parar de sofrer. Aí você fala, Camila, você não vai sofrer nunca mais? Vai, você vai sofrer. É uma construção até você morrer. É um Então, exercício, né? é um exercício diário. É uma consciência adquirida. Quanto mais você estuda, quanto mais você busca, mais você vai se moldando
e firmando, né, as tuas emoções nisso, nessa certeza. Exatamente. Igual, por exemplo, na minha família todo mundo cozinha bem. E eu aprendi que eu só lavava os pratos. Lá em casa, realmente, todo mundo cozinha bem. E cozinha muito bem. Qualquer um lá. Você pode pegar até os meninos, eles cozinhavam melhor que eu. Aí, depois disso, depois de dezembro, né? Esses dias eu conversando com meu filho, eu falei assim, Igor, você viu que a comida da mamãe melhorou? Ele falou assim, mamãe melhorou muito. Eu falei, pois é, né? Que coisa. O que será que aconteceu? Ele falou, não sei. Começou em tripé. Justamente, eu falei, gente, eu devo ter desbloqueado a questão de que eu não cozinhava bem. Porque eu era a única, eu era exclusiva. Eu não cozinhava, até o Igor fazia omelete melhor que eu. E aí você vai pensando assim, são pequenas coisas, são pequenos fatos que você vai identificando todos os dias. Sim, Eu você de cozinhava, repente decidiu, você decidiu que queria ser menina e que você ia assumir o seu papel e pronto, o e rio ele veio fluiu. automático, tipo, eu não pensei na minha cabeça, eu vou cozinhar melhor. Não, é que tipo assim, tudo tá ficando melhor, sabe? É o jeito de andar, é o jeito de falar, igual aquele vídeo que eu gravei pro Sidney, que eu postei. Gente, Foi aquilo era super um homem. fofo. Aquilo era um homem, sabe? Tipo assim, eu fiquei assistindo, eu falei, não é possível que eu já fui assim na vida. E já, entendeu? Eu falaria tudo que eu falei ali, mas hoje bem mais feminina. Parecia Uhum. um homem falando. O que é aquilo? Sabe? Você não precisa ser assim para ter autoridade. Aham. Você não Mas é que a precisa. gente é moldada pelo mundo, né? É normal, assim, a mulher da nossa geração, pelo menos, ela foi criada para não depender de homem, para ser autossuficiente, para arrebentar na vida, para se dar bem na carreira, para fazer tudo, né? E Conseguir aí você todas só as tem coisas. um desafio maior, que é fazer tudo isso, ainda conseguir ser feminina, conseguir ser dona do seu lar, ser sábia e manter sua família. Exatamente. Mas tem Você uma só vai ter um trabalho sobrecarga, né? legal, mas tá tudo ok. Tem um sobrepeso de papéis aí que a mulher andou assumindo e que não precisa, é desnecessário. Então, a parte que eu acho mais legal do resgate dessa identidade da mulher é justamente a hora que ela começa essa desconstrução, que ela começa a descobrir que tem vários pesos sobre ela que não eram necessários ela carregar. Então, ela começa a Exatamente. jogar isso fora e cada vez fica mais leve, né? Não, Eu e acho fica muito super jóia. tranquilo. E, tipo assim, você também deve ter algumas coisas que você identifica e fala assim, como assim? Opa, Né? E aí, eu tava com uma colega nossa de staff, e aí a gente foi no supermercado. E eu tinha passado a tarde inteira falando sobre virilidade, sobre feminilidade com elas. Tanto é que uma disse que entrou em crise. Porque é muito fácil. normalmente elas entram. Porque é muito fácil você dizer assim, eu quero isso, mas eu não aceito se for isso. É, pela metade, né? As minhas regras. As minhas regras. Então, desculpa se são suas, então você ainda está longe do caminhar. Mas aí elas estavam todas falando que queriam casar. Nosso assunto, né? Mulherada era casar. E a gente estava lá, né? E a gente foi no Pão de Açúcar na fila. Mas tinha tanto. Rafa, eu nunca tinha visto tanto homem bonito na fila de supermercado. Mas Eu nunca. Eles nunca. até sei em que reunião foi essa, filha. Até sei. Não, ela rodou. Essa reunião, ela rodou naquele P que foi assim. E aí, Foi. Foi um dos melhores esse. foi. Aí tava pesado, assim, de tanta coisa bonita que tinha na fila, sabe? Bem pra idade delas, assim, bem bonito. E aí eu peguei e fiquei calada na minha. Comprei minhas coisas e tal. Aí ela comprou, sabe aquelas. Todo mundo pegou a sacolinha de plástico, né? E ela comprou aquela sacola reciclável. Retornável. Isso, aquela reciclável. Ela tacou todos os pesos dela dentro de uma sacola e tava olhando os mocinhos na fila. Ela tava encantada com o mocinho. Tinha um mocinho lá de quase 2 metros, ela tava encantada com o mocinho. Ela pegou a sacola, mas tacou nas costas, assim, sabe? Forte, assim, Peão. peão de obra, e foi embora. Eu falei, uai, mas você nem fez um charme que não ia dar conta de carregar a sacola? Quem sabe
sabe? Ele não falava assim, quer que eu te ajudo? Aí ela olhava para mim no IP, ela falava assim, mocinha, né? Eu falei, mocinha, por favor, Mocinho. mocinha. Então, assim, não adianta, você pode ser, ela é linda, você pode ser bonita, você pode estar bem vestida, você pode estar cheirosa, você pode estar tudo. Você pode estar com joias, bijuterias, você pode estar linda. Mas se você não tiver a sua identidade formada, você vai sofrer. Porque você vai Vai. até conquistar aquele rapaz que você quer. Mas na hora que ele vier realmente conviver com você, ele vai falar assim, não, eu não quero outro homem. Quer E aí ver? Eu outra posso te coisa, dar um exemplo que aconteceu nesse mesmo IP aí. Chega num momento em que a gente vai ter um intervalo e o pessoal tinha que tirar todas as mesas, né? Nesse IP estavam com as mesas com cavaletes. E aí o que que acontece? Aquela turma mais folgada sai de perto, né? sim, Faz de conta que não viu, vai pro banheiro e deixa uns poucos gatos pingados lá, tirando mesa, dobrando cavalete, tirando cadeira. Eu olho pro lado, assim, ó, de mulher carregando cavalete, mas empilhando nem, cadeira. ainda mais ali que tava meio a meio. Tinha tanto de Tava, homem, mas tanto de assim, ó, eu olhei em volta, eu tive a impressão que os homens, assim, quem era homem de verdade mesmo, não de tamanho e força, mas de caráter, ficou lá e estava levantando peso. Metade dos homens vazaram, dando uma despertinho. E a mulherada ficou lá levantando mesa mesmo, levantando coisa com força. E eu chegava nas mesas, eu tirava o tecido da mesa que e é o seu papel. cutucava a mulher que estava carregando o peso e dizia: Isso é serviço de homem. Ia para outra E mesa. Eu fui uma por uma, perto de mim, dizendo: Isso é serviço de homem. Isso é serviço de homem. E elas olhavam para mim e levavam aquele choque, sabe? Porque, assim, na porque cabeça elas já dela, sabem, porque elas ela já está sabem. ajudando, ela simplesmente está fazendo uma boa ação. Ela olha para o lado e pensa: ninguém está ajudando, esse cara é um cafajeste. Eu vou ajudar porque eu estou fazendo o que é certo. Só que ela ajudar não é ela carregar peso, ela ajudar é ela fazer papel de lady, segurando o tecido na mão, esperando ele vir buscar a mesa e a cadeira. Sim, Entendeu? Então, assim, gente, isso acontece tanto, tanto, e é é tão isso que a gente está fácil. falando. É tão fácil a gente errar, por exemplo, a mulher é muito mais cuidadosa, a mulher é muito mais ágil, a mulher, ela nasceu para ser assim. Só Uhum. que ela tem que ter a sabedoria. E aí, muitas vezes, a gente não tinha sabedoria. E a mulher, ela não pode estar pegando peso. Tanto é que na CLT tem diferença, né? Uhum. Assim, a mulher não pode pegar até X pesos. Porque aquilo ali prejudica ela. Ela não tem estrutura do homem, não adianta. E aí, quando a gente ia viajar, eu fui criada pela minha irmã, que eu tenho um sobrinho que é da minha idade. Ele tem 38, eu tenho 41. Então a gente é da mesma idade ali. E ele, tipo assim, era desligadão, como todo homem, como todo menino. É desligado. Se você pedir, ele faz. Se você não pedir, ele nem viu que aquilo precisava. Não vê, não vê. Não vê, não é por nada, porque não vê mesmo. Não é defeito do seu aí, da sua casa, não, tá? É defeito geral. É defeito congênito do homem. E Não é aí, defeito, não, amiga. É que cada um tem seu papel. não, mas as pessoas entendem assim, vamos falar para elas entenderem. E aí, quando a gente ia viajar, eu falava assim, nossa, daqui uma hora, né, ele vem carregar a mala. Eu já ia carregando tudo, eu carregava duas malas assim, sabe, e colocava lá dentro tudo. Agora, nem pro meu filho. Se ele tá comigo, eu não carrego mais coisa de peso, não. Ele tem que aprender. Eu não carrego. Não Não. arrumo mais porta-mala, não faço mais isso. E aí a nossa amiga entendeu, mas eu acho que no IP um monte ainda não entendeu. Não, a ficha da mulherada. Olha, eu Não tenho é que uma você não vai chave. fazer, não é que você não é capaz, é que você é livre. Exatamente. Mas eu peguei uma peça de Lego bem interessante que foi um homem que me deu.
Aliás, eu tenho pego várias peças com homens. São chaves poderosas para a mulherada que quer se consertar e voltar a ser feminina. Ele me disse o seguinte, que uma mulher só aprende a ser feminina perto de outra feminina, porque ela precisa de um modelo. E é uma coisa tão simples, só que ela não percebe. Não. Então, é por isso que eu faço esse tipo de coisa quando a gente vai para o IP, sabe? Porque da onde a gente vem, a mulher precisa sobreviver. Normalmente, ela vai ter uma história dura, sofrida, que ela precisou, de repente, ou ser criada sem uma Eu mãe. falo assim, que nem isso, Rafa. Quanto mais às vezes ela tem condição, mais os pais falam, você não precisa de homem. Não precisa ser sofrida, não. Pode ser qualquer. Hoje em dia tá tão invertido que pode ser qualquer coisa, entendeu? Mas assim, por exemplo, eu tenho uma amiga sofrida no sentido não necessariamente financeiro. Ela é médica, ela é bem-sucedida, ela é uma pessoa incrível, ela sabe fazer várias coisas. Você pensa em alguma coisa, ela faz. Ah, sabe dançar? Sei. Sabe escalar? Sei. Sabe costurar? Sei. Sabe... Ela sabe tudo. Ela é médica, ela tem dinheiro e ela não precisava ser viril, mas ela é. Porque dentro dela, a identidade dela tá sofrida, assim, tá distorcida, entendeu? Então, Entendi. às vezes, o sofrimento da pessoa é simplesmente emocional, não necessariamente por causa da condição econômica que ela cresceu, né? Claro que é muito mais fácil a gente entender uma mulher macho ou uma mulher viril quando essa mulher precisa ganhar vida, trabalhar fora, sobreviver por conta própria, né? Mas às vezes não é. Às vezes ela é assim simplesmente porque a identidade dela torceu na adolescência e ela entrou naquela crise de rebelião da adolescente e não saiu mais, porque ela tem uma distorção na identidade dela. Ela não precisava disso. Ela tinha dinheiro, ela tinha trabalho, ela era bem-sucedida. Por que ela ser assim? Não justifica. Então, assim, simplesmente a identidade dela deforma toda a história. E aí, Aqui, quando que ela vai perceber isso? Quando ela precisa de um companheiro, né? Quando ela começa a sentir falta de ter uma família, quando ela começa a sentir falta de ter alguém, porque afinal de contas ela virou a Mulher Maravilha. E a Mulher Maravilha vai sozinha para casa toda noite, né? Todo toda mundo acha ela linda, poderosa, maravilhosa, mas ela tá lá sozinha. sozinha. E aí, Então, muitas assim, vezes, será que vai... vale a pena ser a Mulher Maravilha? eu acho que vale, né? Quem que é o marido da Mulher Maravilha? Não tem? Ela não tem, filha. Ela não Nenhuma tem. tem? Ela não Nenhuma tem. A tem? gente sempre tenta casar a Mulher Maravilha com o Super-Homem. Só que o Super-Homem gosta de quem? Da Lois Lane, Não que é, é Lady. A Mulher Maravilha vai para casa sozinha. Ela é fortuna, mas ó, ela só se ferra. Entendeu? verdade. Será que vale a Pois é, a pena? gente Não. tenta sempre casar ela com. Ela não tem marido mesmo. A gente vai Ela pensar. não tem. A Mulher Maravilha salva o mundo e vai para casa depois chorar, agarrar o travesseiro sozinha, filha. Entendeu? Verdade. E você sabe que, assim, você que me despertou. No curso de dezembro, eu peguei esse código que eu falei sobre a questão da criação do mundo, mas eu não tinha entendido ainda, assim, com profundidade. E aí, quando foi em janeiro, ou foi janeiro ou fevereiro? Não me lembro. E aí você começou a falar comigo lá no IP, eu falei, tô entendendo o que ela tá falando, tô entendendo. Mas foi muito fácil entender, porque eu já tinha entendido, mas eu não tinha dado nome aos bois, sabe? Não Aham. tinha esmiuçado assim e nem conversado com outra pessoa sobre o assunto. E aí eu falei, tá, então, eu sei que eu tô mudando, mas agora eu sei aonde é que tem que mudar de verdade. Lois Lane, isso mesmo, Bruna. Tá vendo? A Bruna é um exemplo. A Bruna é um exemplo. Eu devia ter modelado ela mais. Bruna,
Bruna, bate um print aí pra gente ter uma fotinho depois pra postar nossa, vai. Aparece aí bem linda, Camila. Printou, Foi? amigo? Não sei. Printou, Bruna? Acredito que sim. Senão a gente vai ficar fazendo pose até amanhã aqui. É. E aí, então a gente tem que parar de sofrer com isso. E às vezes a Uhum. gente tem tanta coisa conturbada, a nossa identidade está tão distorcida, que aí você só vai sofrendo e vai fazendo principalmente os que você ama sofrer. Porque a primeira coisa que você faz sofrer é você mesma e depois os Uhum. seus, de casa, Sim. Todo né? mundo que tá em volta sofre junto, né? Sofre junto. Então, assim, se tem muita gente ao seu redor sofrendo, olha se não é você a causa, né? Porque é muito fácil você se tornar independente e achar, e ainda querer um príncipe, É. né? Mas Todo mundo. será que você tá sendo uma princesa para você conseguir um príncipe? Exatamente. Obrigada, Então, Bruna. Exatamente. Então, assim, como que você está lidando com a sua existência para você deixar de sofrer? A nossa live hoje foi sobre parar de sofrer, né? Com as deformidades que você vai conseguindo, que você já traz e que você vai gerando no decorrer da sua vida, né? Igual eu, por exemplo, poderia ter tido uma noite linda, mas todas as minhas amigas, né, já tinham tido e eu queria ter. Era um ponto, não importava, era só isso. Então, assim, né? E ali começou já muita coisa que já vinha errado, começou só piorando o erro. é a Então, bola de neve. É é aquilo a que a gente bola já de tinha neve. falado, é a bola de neve. A gente pensa assim, é engraçado que ao invés da gente pensar, isso tem conserto, o natural é a gente pensar, agora foi, já estragou, não serve para nada, então dane-se. Então eu me fecho e tipo assim, ah, eu sou desse jeito e acabou que também é muito comum. Ah, eu sou assim. Não é assim, não, filha. Tá errado, tem que arrumar. Nunca desista, não é? Aí se até você tá desistindo de você, aí tá bem difícil, Ai, né? que triste. Bem difícil. Mas, amiga, vamos lá, vamos acabar com esse papo careta aí, triste. Afinal de contas, a gente tá no ano de 2020, ano de dupla honra, de porção dobrada. Deus é um Deus de novos começos e tem muita coisa boa para acontecer esse ano ainda, né? Tem. Eu tô adorando esse tempo de quarentena. Escutei uma Então, palavra eu tô achando, maravilhosa né? Eu hoje. tô achando ótimo. Eu tô achando ótimo. E eu escutei uma palavra fantástica hoje, dizendo que o objetivo disso tudo é converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Porque Nossa, que quanto tempo fazia que as famílias não estavam reunidas? E para acontecer o avivamento, precisa existir essa conversão de corações. Então, olhe como as coisas vão encaixando, né? Se a gente falar do movimento profético, esse versículo é um dos últimos do Antigo Testamento, e o Novo Testamento começa justamente porque Cristo veio, né? e E aí, veio como? nos trazer o amor e veio nos mostrar como é amar verdadeiramente. Então, assim, eu tenho muita expectativa no que vai acontecer este ano. Eu sei que esse tempo de quarentena que a gente está em casa não é à toa, não é por causa do vírus. Mas olha, eu tenho 25 segundos para acabar a live.